amigas crocheteiras! Hoje nós vamos fazer essa tote bag inspirada no modelo de bolsa de verão da Miu Miu. No modelo original eles fizeram usando ráfia e fio de algodão, mas aqui nós vamos usar fio de poliéster. Você pode usar o fio náutico da Círculo, acho que fica legal, ou testar uma combinação nova. Todo o tutorial vai ser passado em centímetros, então fica livre para você fazer com qualquer fio, com qualquer agulha, você vai conseguir. Então vamos lá. Aqui eu vou trabalhar com uma amostra para ensinar para vocês o ponto, como a bolsa é feita, e aí a única coisa que vai variar é o tamanho, né, e a quantidade de pontos, mas que eu vou passar também. Nós vamos começar como sempre com uma correntinha, então a gente faz nosso nó. Eu tô usando uma agulha 5 milímetros com esse fio de poliéster de 3 milímetros. Aqui, a base da nossa bolsa, ela tem 34 centímetros. Então, para essa medida, com esse fio, eu usei 40 correntinhas. Então, você pode adaptar quantas correntinhas forem necessárias para você seguir esse tamanho com o seu fio. Aqui na minha amostra eu vou fazer 10 correntinhas, aí é só adaptar para as 40 correntinhas. Usou a quantidade necessária para que você atinja 34 centímetros, faz uma correntinha de subida. E aí, nós vamos trabalhar no avesso do ponto. Então, nós temos aqui o ponto, né, o Vzinho da correntinha. Quando você vira, ele tem essa alcinha aqui de trás. É nela que nós vamos fazer a primeira carreira. Então, a gente subiu esse ponto, essa correntinha de subida. Ela formou esse ponto aqui atrás, né? Nós vamos começar, então, no segundo. Então, aqui a gente vem e sobe um ponto baixo. E assim a gente vai por todas as correntinhas da nossa bolsa. Sempre trabalhando nessa alça de trás. Então você vai conseguir observar que trabalhando nesse ponto de trás, você vai formar uma carreira de ponto baixo para esse lado e uma para esse. Os dois lados ficam com o Vzinho do ponto baixo. Então, chegamos no último ponto. Para fazer a quina, são 3 pontos dentro do mesmo ponto de quina. Um ponto já foi feito, nós vamos fazer mais 2 pontos dentro da última correntinha. Então, aqui a gente já fez a virada. Então, esse foi o último ponto, mais 2 que formam 3, mesmo ponto para fazer a quina. E para continuar, a gente vai seguir trabalhando do outro lado. Então, fizemos 3 já no primeiro ponto, voltamos aqui. E desse lado, como a gente já tem os pontos formados, a gente vai trabalhar como se estivesse trabalhando numa carreira de ponto baixo, só subindo o ponto em cima de cada ponto baixo que tá aqui. Aqui eu tô aproveitando já para esconder o fio que ficou, né, o fio do nozinho. Então a gente já aproveita para esconder e é bem simples, é só você deixar ele sempre por cima aqui da carreira que você tá trabalhando. Aí você entra no ponto que você vai fazer e ele tem que se manter por cima. Você pega o fio e sempre fecha o ponto por cima dele. Ele vai ficar escondido aqui no meio. Chegamos então no último ponto da volta. E da mesma forma que foi feita na outra quina, nós vamos fazer 3 pontos também nesse último. Só que dessa vez a gente já tem o primeiro ponto, que foi o primeiro ponto que a gente fez na carreira quando a gente estava indo. Então, a gente vai fazer só mais 2. E aqui tá formada a nossa base. Daqui pra frente, nós vamos trabalhar de forma circular. Então, não vai ter subida, não vai ter nada diferente.
A gente só vai continuar de forma circular, sempre marcando o primeiro ponto, porque quando a gente for fazer a troca do fio, é importante que a gente faça sempre no mesmo lugar. Então, o primeiro ponto serve de referência para a gente fazer a troca de cor. Nós vamos trabalhar a bolsa toda em ponto baixo. O que ela tem de diferente é que ela usa o ponto baixo centrado. Para quem faz crochê de malha, é bem comum fazer esse ponto. Se você não faz crochê de malha, se nunca trabalhou com o ponto baixo centrado, o esquema para fazer ele é igual ao do ponto baixo. A única diferença é que ao invés de a gente entrar aqui nas alcinhas da cabeça do ponto, a gente entra no meio dele. O nosso primeiro ponto estaria aqui, certo? Se a gente fosse fazer um ponto baixo comum, era aqui que a gente ia entrar. Mas no ponto baixo centrado, nós vamos ter que encontrar o Vzinho do corpo do ponto. Então, esse é o Vzinho do corpo do meu ponto. E eu vou entrar no meio dele. E fecho como um ponto baixo normal. Marco meu primeiro ponto aqui, para quando a gente for fazer a troca de cor. E sigo. Então, esse é o meu segundo ponto. A cabeça dele tá para cá e esse é o corpinho dele, certo? Então, nós vamos entrar aqui no meio do corpinho. Se você observar, você consegue ver as alças que passaram para a cabeça do ponto. Então, você pode entrar no Vzinho, aqui no meio do Vzinho e no meio desses dois fios, para ficar bem centralizadinho, e fecha como um ponto baixo. Outro segredo para fazer esse ponto baixo centrado e ele ficar com esse formato de Vzinho é que a gente tem que fechar o ponto baixo como um ponto V. Para isso, então, a gente entra aqui, né, no meio. Ao invés de puxar o fio por cima, dessa maneira, a gente tem sempre que passar por baixo e por cima. Por baixo, e aí por cima. Deu essa enroladinha, aí a gente puxa. E aí ele vai fechar como um ponto V. Porque se você puxar por cima direto, como normalmente a gente faz em amigurumi, você vai acabar formando um ponto X. E ele não vai dar esse efeito de Vzinho que tem a bolsa. Então, recapitulando, para fazer esse ponto baixo para esse modelo e ter esse padrão de pontos, você vai sempre entrar no meio do corpo do ponto, por baixo, e aí puxa por cima e fecha o ponto baixo. Quando você chegar na quina, não tem segredo, você vai continuar trabalhando ponto baixo sobre ponto baixo. A gente só fez aquele aumento de 3 pontos para fazer esse efeito arredondado aqui, dar continuidade na nossa bolsa e trabalhar de forma circular, mas nas próximas carreiras vai continuar sendo ponto baixo sobre ponto baixo. E isso não vai mudar até que a gente atinja a altura da bolsa, que nesse caso são 36 centímetros. Pode variar um pouco mais, a original tem 41 centímetros, pode variar de acordo com o seu fio ou de acordo com aquilo que você gostaria de fazer. Então, você vai notar que quando terminar o final da segunda carreira, a bolsa já vai começar a subir. Então, ela já vai começar a fazer essa dobrinha da base e começar a subir. Quer que isso aconteça? Para que esse seja o fundo, a base, ela não tem profundidade nesse fundo, então ela só vai ter realmente uma fileira e vai começar a subir. Imagine que você chegou agora na hora de trocar o fio, como você faz? Aqui a gente tem o primeiro ponto marcado, certo? Esse sempre vai ser o primeiro ponto da cor nova. Para que isso aconteça e ele fique um ponto onde o corpo e a cabeça estão da mesma cor, no último ponto, você não vai fechar o ponto baixo completo. Então, você vai entrar no corpo, puxa os 2 fios. Com os 2 fios na agulha, você pega a nova cor que você vai usar e passa ela por dentro do fio, fechando o ponto baixo. Vai ficar um pouco frouxa, porque você tá com 2 fios soltos, e aí, para isso, a gente dá um nozinho aqui na parte de trás. Pode até cortar a cor antiga que você tá usando. E nós vamos continuar fazendo a fileira da outra cor.
O fio de poliéster, fio de nylon, ele não segura muito bem o nó. É importante que você prenda a sobra de fio por baixo da peça para garantir que ela não vai escapar. Você pode depois até queimar as pontas e deixar coladinho, mas eu sempre prefiro arrematar por dentro da peça, deixar os nós bem firmes. Então, com as duas cores, esse é o fio que tá vindo do novelo, esses são os dois fios que sobraram, você segura ele rente à peça, sempre por cima do ponto, entra no corpo aqui do ponto, como você sempre faz. Então, esse é o fio do novelo e esses são os dois fios que vão ficar por baixo. Segura eles aqui, puxa o fio que tá vindo do novelo pra fazer o ponto, eles vão ficar aqui no meio e você fecha. Ele fica o corpo e a cabeça da mesma cor. Então, marca o primeiro ponto para você lembrar e continua. Aqui com duas cores diferentes, você já consegue ver bem o formato do ponto, né? Que ficou esse Vzinho. Ele vai ficar sempre centralizado no meio do outro, então isso vai subir sempre uma carreira reta. Então, com a troca de cor, você consegue ver bem os pontos, né? Como eles ficam em Vzinho. E eles sobem sempre uma carreira reta, porque eles estão sempre no meio um dos outros. Eu vou deixar uma imagem com a contagem de pontos e centímetros de cada carreira, para que você consiga adaptar para o seu fio, para sua agulha e chegar nas mesmas medidas que eu. Você vai trabalhar de forma circular por toda a peça, trocando a cor de acordo com a quantidade de carreiras ou a quantidade de centímetros de cada cor. Eu gosto de trocar sempre na lateral e isso casa com o primeiro ponto, que ele fica sempre na lateral. Aqui fica sempre o meu primeiro ponto, né? Se você olhar aqui é o meu primeiro ponto, ele fica sempre num lugar mais disfarçado. Se você quiser, você pode deixar ele até mais pra cá. Não tem problema mudar o primeiro ponto de lugar, porque você tá trabalhando de forma circular. E dessa forma não vai interferir na sua contagem de pontos. Então, se você achar que a peça tá pendendo um pouco pro lado, e seu primeiro ponto tá vindo muito pro meio, você quiser começar a mudança de cor um ponto antes, 2 pontos antes, não tem problema. Ele vai dar o mesmo efeito, você só observa na hora do final se a sua base aqui, se o seu topo tá retinho. Se ele estiver retinho, você finaliza onde você achar que ficou melhor. Ele não tem nenhuma carreira de finalização, não tem ponto baixíssimo, não tem nada. Ele vai acabar com o ponto baixo assim como começou. E depois você arremata o fio por dentro, queima, dependendo do fio que você vai usar, faz o arremate. Tá. Essas alças são alças de couro, alças de couro de PU, que eu comprei e coloquei. Elas foram colocadas costuradas por dentro e por esse motivo eu preferi forrar para disfarçar aqui. Se você estiver trabalhando com fio mais delicado, que você consiga passar uma costura à máquina, alguma coisa assim, ou prender com ilhós pro lado de fora, talvez você não precise nem forrar. No meu caso, ficou grosseiro, porque esse fio é muito grosso, então eu forrei, mas não existe necessidade. A bolsa fica bem estruturada e não exige que tenha forro. Também coloquei um fecho magnético e também você pode colocar zíper, pode fazer da forma que você achar melhor. A original tem zíper. A original ela é forrada, claro, e ela tem zíper. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você fizer, me manda. Eu vou adorar ver o seu trabalho, a sua combinação de cor. Vamos fazer essa troca aqui nos comentários, nas redes sociais. E até a próxima!